Ela era cega, não corria, não gritava, não carregava arma. Mesmo assim, o coronel mandou matar. O tiro ecoou no sertão como um aviso. Ninguém ligado a Lampião estava a salvo. A velha caiu sem ver o rosto do assassino, mas o sangue dela tinha endereço certo. Quando a notícia chegou ao bando, Lampião não gritou, não chorou, apenas apertou o rifle. No sertão, quem mexe com família, cava a própria cova. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Ninguém correu quando o tiro estourou. No sertão, quem corre chama a morte pelo nome. A mulher caiu de lado, a mão tateando o chão seco como quem procura um rosto que nunca mais ia ver. Era cega desde menina, conhecida por rezar baixo e costurar pano velho para quem precisava. Oxente, nem gritar ela gritou. O sangue escorreu manso, desenhando no barro um recado que não precisava de letra. O recado era claro demais para quem entendia o sertão. Mexeram com gente de Lampião. A ordem não partiu dali. Veio de longe, de uma casa grande cercada de cerca boa, gado gordo e mói de peão com medo no lombo. O coronel não apareceu. Mandou 2 cabras safados, pagos em dinheiro vivo, moeda contada no balcão do armazém, com promessa de proteção e mais uns favores depois. Foi coisa rápida, sem arengar, sem conversa. Um tiro só, do jeito que os poderosos gostavam quando queriam silêncio. Enquanto o corpo ainda esfriava, a vida seguia em outras veredas. A ruma de gente na feira de Piranhas falava de seca, de preço alto do feijão, de promessa de chuva que não vinha. O fuxico corria solto, mas ninguém citava nome. Não diga nada alto, meu irmão, que ouvido no sertão nasce até em pedra. Ainda assim, a notícia começou a caminhar de boca em boca, feito rastro de cobra no pó. Naquele mesmo dia, a léguas dali, Lampião seguia com seu bando arrodeando o rio São Francisco, camuflado no mato ralo, cada passo medido, cada olhar invocado. Não era passeio, era vida de cangaço, arretada e curta. Virgulino caminhava à frente, chapéu baixo, rifle cruzado no peito, o pensamento longe. Maria Bonita vinha logo atrás, atento o olho, sentindo quando o ar ficava pesado. Os homens falavam pouco. Oxente, conversa demais mata mais que bala. Eles já eram conhecidos, temidos, caçados. As volantes rondavam feito urubu em espera. Lampião sabia, sempre soube. Ainda assim, seguia. Cabra da peste não se cria com medo. O bando parou perto de um lajedo para repartir comida. Buchada fria, farinha seca, um gole curto de água guardada. Ninguém ria. O sertão não dava folga. Foi ali que um matuto apareceu, vindo encabulado, tropeçando no próprio passo. Trazia no rosto o desmantelo de quem carrega coisa ruim no peito. Pediu fala. Maria Bonita estranhou. Lampião mandou chegar. O homem suava mais que tampa de chaleira. Contou pela metade, coisando as palavras, tentando escapar do pior. Falou de um tiro. Falou de uma velha. Falou que ela era parente distante, sangue antigo, da família de Virgulino. Lampião não reagiu, nem mexeu no rifle. Só apertou a mandíbula, macho velho acostumado a engolir dor sem mostrar dente. Pediu que o homem falasse tudo, sem embromar. A história veio torta, cheia de medo. Coronel mandou. Recado era para mostrar poder, para dizer que família de cangaceiro não tinha abrigo em canto nenhum. O silêncio caiu pesado. Nem passarinho cantou. Os homens do bando sentiram o baque. Aquilo não era só morte. Era provocação. Era peiadada em praça pública. Lampião fechou os olhos um instante. Lembrou da infância, de mainha rezando, de painho abatido pelo mundo duro. Lembrou que no sertão, família era o último pedaço de chão que um cabra podia chamar de seu.
Maria Bonita se aproximou. Não falou nada, não precisava. O olhar dela dizia tudo. Vixe, Maria! Quando mexiam com sangue, o desmantelo era certo. Lampião levantou devagar. Mandou o matuto ir embora. Se avexar não, que ninguém ia atrás. O homem saiu quase correndo, com o medo batendo no sovaco. O bando se recompôs. Armas conferidas, olhares trocados. Ninguém comemorava. Ninguém gritava vingança. Ainda não. Lampião caminhou uns passos, olhando o horizonte seco, o sol descendo grosso. Aquilo não era o fim, era começo. No sertão, aviso que chega tarde vira guerra, e quem mandou aquele tiro ainda não sabia, mas tinha acabado de se lascar. E assim, sem alarde, com o vento levando o cheiro de pólvora antiga, Lampião e seus homens seguiram adiante, enquanto o sertão, matuto e calado, começava a guardar mais uma história que ninguém ia esquecer tão cedo. O corpo ficou estirado até o sol amolecer a sombra. Ninguém se avexou de chegar perto. No sertão, morte mandada tem dono, e dono poderoso não gosta de curiosidade. A mulher cega jazia de lado, o pano simples manchado, o rosto quieto como quem dorme depois de uma reza longa. Oxente, parecia até que tinha acabado de cochilar, mas o chão sabia a verdade. O barro bebia o sangue e guardava silêncio, que era para não sobrar testemunha. Ela vivia ali fazia anos, num arrumadinho de taipa perto do riacho seco, sobrevivendo do que costurava e do que a fé sustentava. Rezava cedo, rezava tarde, rezava quando a noite ficava grande demais. Conhecia o sertão pelo som. O canto da rolinha, o assovio do vento no mandacaru, o tropel distante de cavalo que fazia o coração apertar. Cega, mas não abestada. Sabia quando o perigo rondava. Naquele dia não deu tempo. O perigo veio sem aviso, feito lapada de vento quente. Os 2 cabras que puxaram o gatilho não disseram nome, não precisavam. Usavam chapéu comum, roupa de vaqueiro pobre, mas o dinheiro no bolso entregava o serviço. Um deles ainda murmurou um Ave Maria, atravessado antes de sair. O outro riu baixo, riso de quem já se acostumou a se lascar e a lascar os outros. Montaram e sumiram, deixando atrás um troço que ia dar desmantelo em muita gente. Quando o primeiro curioso criou coragem, já era tarde demais para fingir que nada tinha acontecido. Uma rapariga do povoado chegou perto, sentiu o cheiro de pólvora e se benzeu. Chamou outro. Logo formou-se uma mói de gente, mas ninguém tocou no corpo. Só cochicho, só fuxico. Foi mando, foi recado, foi para Lampião. Num diga alto, abistado, que ouvido cresce em parede. O padre apareceu depois, encabulado, falando baixo, mais preocupado em não se comprometer do que em rezar. Fez sinal da cruz, pediu calma, disse que Deus via tudo. Deus via, mas o coronel mandava. Era assim que funcionava. O dinheiro do patrão pagava promessa, comprava silêncio e arrodeava a consciência. Quem arengasse demais perdia emprego, perdia terra, perdia até o rumo. A história da mulher cega começou a ganhar corpo no boca a boca. Diziam que ela era sangue antigo da família de Virgulino, irmã da avó. Gente esquecida, mas ainda gente. Diziam que o coronel soube disso por meio de um cabra que vivia atravessando feira, levando recado de um lado para o outro, coisando informação como quem vende pano. Dinheiro na mão, palavra no chão. Traição nasce assim, miúda, sem alarde. Enquanto isso, o sertão seguia. Feira de Santana fervia com tropa chegando, bode sendo vendido, farinha subindo de preço. Moeda tilintava, pé de cana rodava solto. Gente ria, gente brigava, gente prometia voltar para casa cedo e não voltava. Em meio ao barulho, a morte da mulher cega virava sussurro pesado, feito nuvem de chuva que não cai. Todo mundo sentia, ninguém queria dizer. A notícia correu por atalhos tortos. Um tropeiro levou para uma vila, um cantador comentou numa venda, um vaqueiro escutou e guardou no peito. O sertão tem memória longa. O que cai no chão não se perde.
só demora a brotar. E brota do jeito que o chão manda. Longe dali, Lampião já sabia mais do que o matuto tinha contado. Não tudo, ainda não, mas o bastante para entender que não era crime pequeno. Era gesto de coronel que se acha dono do mundo. Virgulino seguia calado, olhando o pó subir sob as alpercatas do bando. Maria Bonita percebeu a mudança no passo, aquele passo que ficava curto quando o pensamento ia longe demais. Se avexe não, disse ela baixo, quase colado no ouvido dele. Lampião não respondeu. À noite, o bando armou pouso em lugar escondido, perto de umas pedras altas que quebravam o vento. Fogo baixo, sem fumaça, conversa pouca. Cada homem sabia o que aquele tiro significava. Não era só a morte de uma velha indefesa. Era a tentativa de riscar um nome com sangue. Era dizer, eu mando. Eita peste. No sertão, esse tipo de dizer sempre cobra resposta. Um dos homens, cabra antigo, falou de um jeito seco que aquele coronel tinha ruma de dinheiro, amizade com volante, proteção de político, que atacar assim não era coisa de impulso, era cálculo. Lampião ouviu tudo, sem interromper. A vingança, ele sabia, não se faz no escuro da raiva. Faz-se no claro da certeza. Antes de dormir, Virgulino se afastou um pouco, ficou olhando o céu cheio de estrela, lembrando da própria história, das injustiças que empurraram ele para aquela vida. Pensou na mulher cega, na fé dela, na reza que não salvou. O sertão não perdoa a inocência, só respeita a força. Ele apertou o chapéu na cabeça, respirou fundo. Aquilo não ia ficar assim. Quando voltou para o fogo, os homens se calaram. Maria Bonita ergueu os olhos. Não perguntou nada. Não precisava. O silêncio dizia que a morte tinha criado raiz. E raiz, no sertão, quando pega, ninguém arranca fácil. O caminho da vingança já estava sendo traçado, mesmo que ninguém ainda ousasse dizer em voz alta. Porque ali, naquele chão rachado, o sangue inocente já tinha começado a cobrar. No sertão, nome não é só palavra, é aviso, é promessa, é ameaça. E quando o nome de Lampião começou a ecoar nos cochichos depois da morte da mulher cega, ninguém precisou explicar mais nada. Bastou um olhar atravessado, "Não diga isso não", sussurrado, um copo de água largado pela metade no balcão da venda. O povo sabia que aquilo não ia morrer ali. O sertão raramente deixa barato. A feira inchava de gente em dia de sol quente. Bode berrando, rapariga chamando freguês, cantador puxando verso triste. No meio da arrumação, um matuto cochichou com outro, encabulado, dizendo que o tiro tinha dono e que o dono agora tinha problema grande. Um terceiro ouviu, fez cara de quem não ouviu nada, mas levou a história para outra vila. Assim era. Informação não precisava correr. Ela escorria. Nas beiras do São Francisco, pescador largava a rede para falar do ocorrido. Dizia que coronel nenhum devia mexer com sangue de Lampião, nem que fosse sangue velho, esquecido. Esse coronel é invocado, comentou um. Invocado nada, respondeu outro. É danado mesmo. O medo era tão espesso que dava para sentir no ar, feito poeira antes de trovoada. Nas igrejinhas pequenas, padre rezava missa falando de justiça divina, citando passagem da Bíblia sobre quem semeia vento colhe tempestade. Oxente, ninguém era besta. Sabiam que aquilo não era só sermão, era recado indireto. Até Deus, no sertão, precisava falar por metáfora para não se lascar. Enquanto isso, o nome de Lampião ganhava corpo nas histórias. Uns diziam que ele já sabia de tudo. Outros juravam que ele estava a caminho, vindo pelo mato, com o bando arretado, pronto para fazer desmantelo. A verdade era outra. Virgulino ainda juntava peça por peça, como quem monta a armadilha sem fazer barulho. Lampião não era homem de correr atrás de boato, gostava de certeza. Gostava de saber quem tinha falado demais, quem tinha vendido palavra, quem tinha botado preço em sangue inocente.
O bando seguiu se movendo, feito sombra comprida no fim da tarde. Passaram por povoados pequenos, sem entrar, só observando. Lampião mandava 2 homens à frente, escutar conversa, trombar com gente simples, comprar farinha, perguntar preço de bode. Informação vinha torta, mas vinha. Sempre vinha. E cada pedaço confirmava o que já se desenhava. O tiro tinha sido recado e o recado tinha endereço. Maria Bonita percebia o peso crescer. Ela conhecia Virgulino como poucos. Sabia quando o silêncio dele não era calma, mas cálculo. À noite, quando o bando parava, ela sentava perto, coisava o rifle, ajeitava o chapéu dele como quem cuida sem falar. Amor no cangaço não era palavra bonita, era presença. Era ficar quando tudo mandava correr. Um dos cabras, mais novo, perguntou se aquilo não ia trazer volante atrás. Lampião respondeu sem levantar a voz. Volante sempre vem. A gente é que decide quando. Ninguém retrucou. No sertão, quem tem certeza fala baixo. Quem grita demais está com medo. A notícia da morte chegou também a quem vivia de vender proteção. Jagunço de aluguel, cabra acostumado a peia e promessa falsa. Alguns começaram a se afastar do coronel, dizendo que era melhor esfriar as coisas. Outros, mais abestados, dobraram a aposta achando que dinheiro resolvia tudo. O coronel ria. Achava que tinha dado um golpe certeiro. Não entendia o tipo de gente com quem tinha mexido. Numa venda afastada, um homem calado escutou demais. Bebeu pouco, falou menos ainda. Pagou com moeda antiga, dessas que já rodaram muita mão suja. Antes de sair, perguntou de leve sobre o tiro. O dono da venda se benzeu. Isso é assunto que mata, disse. O homem assentiu e sumiu no caminho poeirento. Informação não escolhe perna para andar. O sertão começou a mudar de humor. Vaqueiro evitava cantar alto. Rapariga fechava a porta mais cedo. Gente rezava dobrado. Era como se o chão tivesse entendido que a história não tinha acabado. Só tinha começado a se mexer por baixo, feito cobra no buraco. Lampião, ao perceber o alcance da notícia, tomou decisão silenciosa. Mandou recado para os homens espalhados em outros cantos, aqueles que viviam de olho e ouvido aberto. Nada escrito, tudo falado. Código simples. É hora de saber quem falou demais. Cada homem entendeu. Numa noite sem lua, o bando parou num lugar alto, de onde dava para ver longe. Virgulino ficou em pé, olhando o sertão escuro, lembrando que ali cada injustiça tinha empurrado ele mais um passo para aquela vida. Não havia orgulho ali, havia propósito. O coronel tinha cruzado linha antiga, linha que o sertão respeitava desde sempre. Família não se usa para recado. Maria Bonita chegou perto, apoiou a mão no braço dele. O povo já está falando, disse baixo. Lampião respondeu com um meio sorriso torto. Que fale. O nome dele não precisava de defesa, precisava de resposta certa. E assim, enquanto o sertão inteiro murmurava, Lampião seguia juntando fio por fio da história, sabendo que cada palavra espalhada era também um rastro, rastro que levava a alguém, e alguém ia pagar. Não naquela hora, não daquele jeito, mas ia. Porque quando o nome de Lampião ecoa entre os vivos não é canto, é sentença. A confirmação não veio num grito nem num choro. Veio mansa, do jeito que o sertão gosta de entregar desgraça. Um cabra de confiança apareceu ao cair da tarde, sujo de poeira, chapéu amassado, olhar baixo. Não pediu água, não pediu comida, pediu fala. Lampião mandou sentar. Maria Bonita ficou por perto. Os homens formaram um círculo largo, respeitando o peso do momento. Oxente, quando a verdade chega completa, até o vento se aquieta. O cabra falou tudo, sem embromação. Disse o nome do povoado, descreveu a casa simples, contou do tiro único, seco, do corpo largado no chão. Disse que a mulher era mesmo da família, sangue antigo, irmã da avó, dessas que o tempo vai empurrando para o esquecimento.
mas que o sertão não esquece. Disse também que o mando vinha de cima, de coronel conhecido por mandar e desmandar, desses que pagam missa e matam gente no mesmo dia. Disse, por fim, que alguém tinha aberto a boca, levado a informação até a Casa Grande. Quando o relato terminou, ninguém falou. O fogo estalava abaixo. Um bichinho noturno cantou longe. Lampião ficou parado, olhando para o nada, como se enxergasse coisa que mais ninguém via. Não era raiva solta. Era outra coisa. Era lembrança. Veio a imagem de Mainha rezando em noite ruim, de painho cansado, de promessa quebrada. Veio a lembrança do sertão duro, que não dava escolha para quem nascia pobre. A morte daquela mulher não era só um ataque, era insulto antigo, desses que atravessam gerações. Virgulino respirou fundo, passou a mão no rosto marcado. Falou baixo, mas firme. Não foi erro, foi recado. Um dos homens assentiu, outro cuspiu no chão. Maria Bonita fechou a cara. Ela sabia. Quando Lampião dizia pouco, o estrago era grande. O cabra que trouxe a notícia ainda tentou justificar. Disse que o povo tinha medo, que ninguém ia peitar coronel daquele tamanho. Lampião levantou a mão. Medo todo mundo tem, disse. Mas escolher quem morre já é outra coisa. A conversa virou planejamento sem parecer. Perguntas simples, respostas curtas. Quem viu? Quem falou? Quem ganhou com isso? Lampião não queria pressa, queria mapa. Queria saber o caminho do dinheiro, porque dinheiro sempre deixava rastro. No sertão, moeda pesa mais que palavra. E quem troca palavra por moeda sempre se acha esperto demais. Maria Bonita puxou o Lampião de lado. Falou do risco, das volantes, do cerco apertando. Ele ouviu. Sempre ouvia. Amor no cangaço era isso, escutar mesmo quando não concordava. Eu sei, respondeu, mas se a gente deixa isso passar, amanhã é outra velha, outro menino, outra casa, aí não sobra mais nada. Ela não retrucou. Sabia que ali não tinha volta. Os homens do bando sentiam a mudança no ar. Aquilo não era mais perseguição comum, era ajuste de contas. Um deles, mais antigo, lembrou histórias velhas de quando o coronel mandava matar parente de desafeto para marcar território. Sempre acaba em sangue grosso, disse. Lampião respondeu sem dureza. Sempre acabou porque alguém começou. A noite caiu pesada. O bando se recolheu cedo, mas ninguém dormiu direito. Cada um ruminava pensamento. Alguns lembravam de amor perdido, de casa que nunca mais viram. Outros lembravam da própria razão de estar ali. Cangaço não era só roubo e tiro. Era resposta torta a um mundo mais torto ainda. Isso todo mundo ali sabia. Antes de deitar, Lampião chamou 2 homens de confiança. Deu ordem simples: espalhar ouvido. Saber quem andava falando demais nas feiras, quem frequentava a casa de coronel sem precisar, quem tinha mudado de vida de repente. Nada de peia ainda, nada de ameaça. Só observar. Informação boa é a que chega sem susto. Quando ficou só com Maria Bonita, Virgulino deixou escapar um suspiro pesado. Ela não tinha culpa de nada, disse quase para si mesmo. Maria segurou a mão dele. No sertão, culpa é coisa que os poderosos inventam, respondeu. Ele assentiu. Sabia disso melhor que ninguém. Na madrugada, Lampião levantou e caminhou até um ponto alto, de onde dava para ver o escuro todo. O sertão parecia dormir, mas ele sabia que não dormia nunca. Pensou no coronel, seguro atrás de cerca e dinheiro, achando que tinha dado lição. Pensou no traidor, fosse quem fosse, contando moeda com a mão ainda quente de culpa. Pensou na mulher cega, que não viu o fim, mas deixou recado maior que muita palavra. Ali, sozinho, Virgulino tomou a decisão por inteiro. Não era impulso, era caminho. O coronel não ia cair por acaso, ia cair pelo próprio peso. E quem tivesse ajudado a empurrar a história para aquele rumo ia ser chamado para conta, um por um. Sem pressa, sem espetáculo vazio. Quando voltou para o acampamento, o dia já clareava.
Os homens acordavam aos poucos. Lampião não fez discurso, não precisava. Bastou olhar. O bando entendeu. Aquilo não era mais fuga, era caça. E no sertão, quando a caça começa com sangue inocente, só termina quando o silêncio volta a fazer sentido. Traição não chega gritando. Ela vem quieta, feito lagartixa no muro quente, se escondendo nas frestas. Lampião sabia disso desde cedo, desde os tempos em que ainda tentava viver direito e o mundo empurrava ele para o lado errado. No sertão, quem fala demais morre cedo. Quem escuta demais vive pouco. E alguém tinha escutado coisa que não devia, levado palavra onde só cabia silêncio. Os homens enviados começaram a voltar com pedaços da história, cada um trazendo um fio torto. Um vaqueiro comentou, encabulado, que um sujeito andava frequentando a feira de Propriá com dinheiro novo no bolso, gastando sem chorar preço. Outro disse que viu o mesmo cabra beber pé de cana com capanga de coronel, rindo alto, arretado demais para quem sempre viveu de favor. Oxente, dinheiro muda postura mais rápido que reza curta. Lampião ouviu tudo sem alterar o rosto. Mandou repetir nomes, lugares, horários. A história começava a se alinhar como rastro de boi em estrada batida. O sujeito era conhecido. Não era parente, não era amigo íntimo, mas vivia rondando, levando recado, vendendo conversa, coisando informação como quem troca pano por sal. Um atravessador de fuxico, desses que se acham espertos demais para morrer cedo. O sertão é pequeno para quem vive andando. Todo mundo tromba com todo mundo uma hora. E quando alguém começa a aparecer demais, é porque está escondendo coisa. Lampião mandou confirmar. Nada de peia ainda, nada de susto. Queria ver até onde o cabra ia. Queria saber quem mais estava envolvido. Traição raramente anda sozinha. Enquanto isso, o coronel se mexia do outro lado, achando que tinha botado medo suficiente. Mandou reforçar a guarda da Casa Grande, aumentou ronda, espalhou dinheiro. Prometeu proteção para quem ficasse do lado dele. Gente fraca sempre aparece quando promessa vem embrulhada em moeda. O problema é que promessa de coronel vence rápido e a conta chega sem aviso. Nas vilas, o clima mudava, o povo sentia. Conversa morria no meio da frase. Porta fechava mais cedo. Rapariga sumia das janelas antes da noite engrossar. O sertão estava se armando por dentro. Ninguém sabia como nem quando, mas sabia que vinha coisa grossa. Isso não vai prestar, dizia um. Já se lascou, respondia outro. Maria Bonita acompanhava tudo de perto, não só por amor, mas por juízo. Ela sabia que traição dentro mata mais que volante fora. Chamou Lampião numa tarde quente, sentou com ele longe dos homens. Tem coisa errada aí, disse. Ele respondeu com um aceno lento. Eu sei, e é isso que me deixa mais invocado. Amor perdido no cangaço muitas vezes começava com traição mal curada, e Maria não queria ver aquilo se repetir. O nome do suspeito apareceu mais uma vez, agora vindo de um cantador que jurava ter visto o cabra recebendo dinheiro perto de uma fazenda grande, dessas cercadas de chique-chique e medo. Cantador não mentia fácil, vivia da palavra. Lampião anotou no pensamento. O cerco se fechava sem fazer barulho. Numa noite sem lua, 2 homens do bando seguiram o rastro do suspeito. Nada de arma à mostra, nada de ameaça, só observar. Viram o cabra entrar numa casa simples, mas com arrumação nova demais. Mói de roupa boa, comida farta, coisa que não combinava com a vida de antes. Traição, quando dá lucro, sempre se denuncia pelo exagero. Lampião decidiu esperar mais um pouco. Não por piedade, por estratégia. Queria saber se o traidor tinha falado tudo ou só parte. Queria entender se o coronel tinha mais informação guardada. No sertão, quem age com pressa acaba deixando buraco. E buraco é onde o inimigo escapa. Enquanto o tempo corria, Lampião lembrava de histórias antigas, de amigos que se venderam por promessa vazia.
Lembrava de amor perdido, de gente que escolheu o lado errado, achando que ia se salvar. Sempre dava errado, sempre. O sertão não perdoa quem vende palavra. Pode demorar, mas cobra. O traidor, achando que estava seguro, começou a se soltar. Falava mais alto na feira, ria demais, se gabava de conhecer gente grande. Oxente, cabra assim cava a própria cova. Não percebeu que os olhares mudaram, que o povo começou a se afastar. No sertão, quando o silêncio cresce ao redor de alguém, é porque o fim está rondando. Lampião reuniu o bando numa manhã abafada. Não citou nome, não precisou. Falou de confiança, de honra, de como o cangaço só existia porque um segurava o outro. Disse que traição não era só erro, era escolha. E escolha tinha preço. Os homens ouviram quietos. Cada um sabia de que lado estava. Quem devia tremer, já tremia. Maria Bonita observava tudo, sentindo o peso do que vinha. Sabia que depois da traição descoberta, não tinha volta. O sertão ia assistir mais um capítulo de sangue, desses que viram história contada em roda de fogo. Ela respirou fundo. Se avexi não, disse para si mesma. A vida ali sempre foi assim. Naquela tarde, Lampião decidiu que já tinha visto o bastante. O traidor ia ser chamado, não com grito, não com tiro, com verdade nua. Porque no sertão, nada dói mais do que saber que se escolheu errado quando ainda dava tempo. O coronel tinha comprado informação. Agora, a informação ia cobrar. E enquanto o sol descia grosso, pintando tudo de vermelho, Lampião ajeitou o chapéu, conferiu o rifle e pensou na mulher cega, na morte sem defesa, no recado mandado. Traição tinha aberto a porta. O resto da história ia passar por ali, e ninguém mais ia fingir que não viu. O coronel não era só um homem, era um sistema inteiro, erguido à base de dinheiro, silêncio comprado e medo espalhado com precisão. A casa grande ficava num ponto alto, de onde se via longe, como se o dono quisesse vigiar o sertão inteiro. Cerca boa, madeira grossa, curral cheio. Gado gordo pastando era sinal de poder. Gente magra passando ao longe era sinal de quem mandava. Oxente, ali ninguém se enganava. Por dentro, o coronel se mexia com a tranquilidade de quem sempre saiu ileso. Acordava cedo, tomava café forte, recebia capanga e político do mesmo jeito. Falava baixo, prometia alto, pagava missa, ajudava a festa de padroeiro, dava esmola em dia de procissão e mandava matar quando precisava. Para ele, era tudo parte da arrumação, um troço só. A morte da mulher cega tinha sido pensada como lição. Não era vingança pessoal, era aviso público. Aqui mando eu. O coronel sabia que Lampião vivia de fama e medo. Achava que tinha invertido o jogo. Pensava, se até parente distante cai, o resto se aquieta. Abestado. Não conhecia o sertão por dentro. Conhecia o bolso dele. Depois do tiro, mandou espalhar conversa certa. Capanga comentou em venda. Jagunço deixou escapar em feira. Tudo medido. Ao mesmo tempo, reforçou a guarda. Dobrou ronda, comprou munição, mandou recado para a volante amiga avisando que coisa grande podia acontecer. Estava confiante, demais. Só que o medo que ele espalhava voltava diferente. Não era mais só do povo. Era medo calado dos próprios homens. Jagunço cochichava. Capataz se benzia mais vezes que o normal. Até cachorro latia estranho à noite. O sertão sente quando o vento vira. Na cidade mais próxima, o nome do coronel já não era falado com a mesma certeza. O povo lembrava de histórias antigas, de outros poderosos que se acharam intocáveis e acabaram virando cruz torta à beira de estrada. Lampião não esquece, murmuravam. Lampião cobra. Eita, gota serena, isso não era bom sinal para ninguém do lado errado. O coronel percebeu o clima, mas interpretou do jeito que quis. Mandou um dos seus ir atrás de mais informação, saber onde o bando andava. Prometeu dinheiro, proteção, um pedaço de terra. O homem saiu, mas voltou com pouco. Lampião se mexia como sombra. Ninguém sabia ao certo onde estava.
Isso incomodava mais que tiro. Em casa, o coronel fingia normalidade. Almoçava com a família, falava de safra, reclamava de seca. Por dentro, ruminava. Não era medo puro. Era raiva de ter que se preocupar com um cangaceiro. Um bandido, dizia, mas sabia que não era qualquer um. Sabia que Lampião tinha cabeça fria. E isso começava a tirar o sono. Numa tarde quente, recebeu visita de um político da região. Conversa atravessada, cheia de cuidado. O homem falou de apaziguar, de não cutucar onça com vara curta. O coronel riu, disse que tinha controle da situação, que Lampião não ousaria chegar perto da casa grande. Aqui tem mói de homem armado, garantiu. O político não respondeu, só ajeitou o chapéu e foi embora. Quando até aliado fica quieto, é porque o perigo é grande. Enquanto isso, Lampião observava de longe. Não fisicamente, mas pelo rastro que o poder deixava. Cada ordem do coronel criava movimento, cada movimento criava ruído. Virgulino juntava tudo. Sabia que o império do homem era forte, mas dependia de duas coisas frágeis: lealdade comprada e medo espalhado. Bastava mexer em uma para outra desmoronar. Maria Bonita lembrava de histórias parecidas. De coronel que caiu porque confiou demais. Comentou isso numa noite. Lampião assentiu. O erro dele é achar que todo mundo se vende. Ela respondeu. E o erro maior é achar que quem se vende não se arrepende. O sertão é cheio de gente que se arrepende tarde demais. O traidor, aquele que levou a informação da mulher cega, agora andava mais protegido. Dormia em casa de amigo do coronel, com gente armada perto. Achava que tinha feito bom negócio. Nem percebia que estava virando peso morto. Quando o poder começa a desconfiar, descarta sem dó. Lampião sabia disso. O tempo trabalhava a favor. À noite, a casa grande parecia fortaleza. Lamparinas acesas, homens circulando, cavalo selado. Mesmo assim, o silêncio era estranho. Não era paz, era espera. O coronel sentia. Andava de um lado para o outro, coisando o pensamento, bebendo mais do que costumava. Repetia para si que estava tudo sob controle. Repetição é sinal de dúvida. No sertão, poder se mantém enquanto ninguém desafia. O tiro na mulher cega tinha sido desafio lançado. Agora, o coronel estava do outro lado do jogo, esperando resposta. Não sabia quando, não sabia como. Só sabia que Lampião não era de deixar recado sem troco. Virgulino, por sua vez, já tinha tomado a decisão que faltava. O império do coronel não ia cair por força bruta logo de cara. Ia cair por dentro. Exposição, medo invertido, traição voltando para o dono. Cada passo ia ser calculado, sem pressa, sem erro. Quando a noite avançou, o vento trouxe um cheiro de chuva distante. Talvez chovesse. Talvez não. O sertão é assim. Promete e some. O coronel olhou para o céu e pensou em proteção divina. Lampião olhou para o mesmo céu e pensou em justiça. Duas visões diferentes do mesmo mundo. Uma delas não ia sobreviver. E enquanto a casa grande se fechava em armas e arrogância, o sertão, matuto e antigo, começava a se inclinar para o lado de quem conhece a terra com o pé no chão. O império do medo ainda estava de pé, mas já rangia. E quando começa a ranger, é porque a queda está perto. A decisão não foi anunciada, não teve discurso nem bravata. Veio como vêm as coisas definitivas no sertão, silenciosa, pesada, impossível de desviar. Lampião chamou os homens mais chegados numa manhã de sol estalando, quando o chão já queimava cedo e o vento vinha curto. Sentaram em círculo ralo, cada um no seu lugar, rifle apoiado, olho atento. Maria Bonita ficou por perto, fingindo arrumação, mas ouvindo tudo. No cangaço, nada importante acontece longe dela. Virgulino começou falando do que todos já sabiam, mas ninguém tinha dito em voz alta. Falou da mulher cega, da morte sem defesa, do recado mandado por mão alheia. Falou do coronel, do dinheiro sujo rodando em feira, da palavra vendida por trocado.
Não levantou a voz, não xingou, só colocou os fatos no chão, um por um, como quem espalha carta em mesa. Oxente, quando a verdade aparece assim, não tem para onde correr. Disse também que não era só vingança, era limite. Se deixasse passar, amanhã era outro velho, outra criança, outra casa queimada. O sertão virava pasto de coronel sem freio. Não é só por nós, falou. É por quem não pode pegar em arma. Um dos homens apertou o punho, outro cuspiu no chão. Todos entenderam. Aquilo ia além do bando. Lampião então traçou o caminho. Não ia ser ataque direto à Casa Grande. Não ainda. O coronel esperava isso. Tinha homem, tinha bala, tinha volante amiga. O erro do poderoso era achar que só existia um jeito de cair. Virgulino queria primeiro desmontar a confiança, expor o traidor, mostrar que dinheiro não comprava tudo. O sertão precisava ver. Medo também muda de dono. Maria Bonita entrou na conversa sem pedir licença. Falou do risco, da perseguição que ia aumentar, da vida curta que já viviam. Falou também do peso de carregar mais morte. Ninguém discordou, mas ninguém recuou. Lampião olhou para ela com aquele olhar misto de carinho e ferro. Eu sei, disse, mas se a gente corre agora, corre para sempre. Ela respirou fundo. Amor no cangaço é isso, saber que não tem caminho fácil. A primeira ordem foi simples: trazer o traidor vivo. Sem lapada, sem tiro, sem espalhafato. Virgulino queria ouvir da boca dele o caminho da palavra. Queria que ele soubesse onde tinha se metido. 2 homens saíram naquela mesma tarde, conhecedores de atalho, acostumados a andar sem ser vistos. O traidor não desconfiava. Achava que estava protegido demais para ser tocado, abestado. Enquanto isso, Lampião mandou outro recado correr. Não para ameaçar o coronel, mas para avisar o povo. Não era mensagem escrita, era gesto. Em 2 vilas diferentes, homens do bando pagaram compra fiada de pobre que estava devendo ao armazém do coronel. Em outra, devolveram um bode tomado tempos atrás. Coisa pequena, mas que fala alto. O sertão entende símbolo melhor que palavra. O recado era claro. Lampião estava vendo tudo. A reação veio rápida. O coronel soube dos boatos, ficou invocado. Mandou investigar, mandou apertar peão, mandou fechar a mão. Quanto mais mandava, mais mostrava fraqueza. O povo começou a medir forças de novo. Talvez o coronel não seja tão intocável assim, cochichavam. Oxente, isso é veneno para quem vive de mandar. Na terceira noite trouxeram o traidor. Veio amarrado, suado, tremendo mais que vara verde. Não apanhou. Isso assustou mais. Lampião mandou soltar a corda e sentar. Ninguém encostou nele. O silêncio pesava feito pedra no peito. O homem tentou falar, se justificar, culpar necessidade, fome, promessa. Disse que não sabia que iam matar. Mentira mal contada. Lampião deixou ele falar até cansar. Quando acabou, Virgulino perguntou só uma coisa: quem mais sabia? O homem chorou. Disse nomes, disse caminhos, disse quanto recebeu, disse quem prometeu proteção. Cada palavra era um prego a mais no caixão da própria escolha. Lampião ouviu tudo. Não interrompeu. Maria Bonita observava, dura, lembrando de quantos já tinham caído assim, vendendo pouco e perdendo tudo. Quando o traidor terminou, Lampião levantou. Não xingou, não bateu, só disse: você escolheu. Agora o sertão escolhe você. Mandou os homens levarem o cabra para longe, onde ninguém visse. O destino dele não foi anunciado. No sertão, silêncio também é sentença. A partir dali, não tinha mais volta. O coronel ia sentir o golpe, mesmo sem saber de onde vinha. Lampião mandou espalhar outra informação. O nome do traidor tinha sido descoberto, que ele tinha falado tudo, verdade e mentira misturadas, do jeito que enfraquece confiança. Jagunço começou a desconfiar de Jagunço. Capanga passou a dormir com o olho aberto. O império do medo começava a rachar por dentro.
Naquela madrugada, Lampião ficou acordado, olhando o fogo virar brasa. Pensou no caminho que tinha escolhido desde jovem, em quantas vezes tentou sair e o mundo empurrou de volta. Pensou no amor que tinha ali, firme, mesmo cercado de morte. Pensou na mulher cega, que não teve escolha nenhuma. A decisão estava tomada. Não era só vingança, era ajuste de mundo, torto como sempre, mas necessário. Quando o sol nasceu, o bando já estava em movimento. Nada apressado, nada fora do lugar. Cada homem sabia o papel, cada passo tinha destino. O sertão parecia igual, mas não era. A decisão que não tem volta tinha sido feita. E dali em diante, tudo o que acontecesse ia levar aquele momento como raiz. O coronel ainda dormia seguro atrás de cerca e arma. Não sabia, mas o sertão já tinha escolhido lado. E quando isso acontece, nem dinheiro nem promessa seguram. O caminho estava aberto. O próximo passo vinha pesado. E ninguém, nem mesmo Lampião, podia mais fingir que dava para parar. A queda não veio em forma de ataque aberto, nem em madrugada de tiro para todo lado. Veio do jeito que Lampião gostava, apertando por dentro, deixando o inimigo tropeçar no próprio peso. O sertão amanheceu diferente naquele dia, com um silêncio atravessado, como se até o sol tivesse cuidado ao subir. O coronel acordou cedo, mas não descansado. A noite tinha sido curta, cheia de pensamento embolado, sonho ruim e suor frio. Oxente, quando o medo começa a rondar quem sempre mandou, o corpo sente primeiro. Na feira mais próxima, a conversa correu torta. Diziam que um dos homens do coronel tinha sumido. Outros falavam que o traidor tinha aberto a boca demais e que Lampião agora sabia de tudo. Verdade ou não, o estrago estava feito. Jagunço desconfiava de Jagunço. Capataz evitava olhar nos olhos do patrão. Gente que antes ria, agora só respondia com aceno curto. O dinheiro ainda pagava serviço, mas já não comprava certeza. Lampião não apareceu. Não precisava. Mandou agir quem ninguém esperava. Um vaqueiro antigo que tinha sido pego em injustiça tempos atrás reapareceu cobrando o pagamento atrasado. Um comerciante exigiu quitação de dívida velha. Um político local evitou a Casa Grande. Pequenas coisas, mas todas juntas. O coronel sentiu o cerco invisível. Isso é coisa de Lampião, resmungou. E era mesmo. Só que não do jeito que ele imaginava. Na Casa Grande, reforçou a guarda outra vez. Mandou trazer mais arma, mais munição. A casa virou fortaleza, mas fortaleza isola. Os próprios homens começaram a reclamar da vigilância constante, do clima pesado. Dormiam mal, com medo de traição. Quando o poder precisa vigiar demais, é sinal de fraqueza. O sertão entende isso rápido. Lampião observava por meio dos outros. Cada recado chegava limpo, sem exagero. Virgulino juntava tudo, como quem espera o momento certo de puxar a corda. Maria Bonita acompanhava de perto, lembrando que o ataque direto só vinha quando o chão já estava fofo. Ele vai errar, disse ela certa noite. Lampião assentiu. Já está errando. O erro veio quando o coronel resolveu se mostrar. Mandou convocar gente numa vila próxima, fez discurso de força, prometeu castigo a quem andasse espalhando boato. Falou alto demais, usou nome demais, ameaça demais. O povo ouviu em silêncio, mas não se convenceu. Quem precisa gritar poder é porque já está perdendo. Eita peste, isso no sertão é lei. Lampião decidiu que era hora. Não de invadir a Casa Grande, mas de cortar o caminho. O coronel precisava se mover para manter controle. Ia visitar fazenda, falar com aliado, mostrar presença. Virgulino conhecia essas rotas como quem conhece palma da mão. Mandou os homens se espalharem, camuflados, cada um no seu ponto, sem pressa. O plano não era matar qualquer um. Era pegar o dono do mando quando ele tivesse menos proteção. A notícia chegou rápido. O coronel ia sair cedo, escoltado por poucos, achando que o perigo maior era dentro de casa. Abestado,
O sertão é largo demais para quem confia só em cerca. Lampião ajeitou o chapéu, conferiu o rifle, olhou para Maria Bonita. Não falou nada. Ela respondeu com um olhar firme. Amor ali era isso. Saber quando não se fala. O encontro aconteceu numa estrada estreita, entre Mandacaru e Pedra Quente. O coronel vinha confiante, falando alto, rindo com um dos homens. Nem viu quando o caminho fechou. O primeiro disparo não foi para matar, foi para assustar. Cavalo empinou, homem caiu, confusão se armou. Lampião surgiu à frente, firme, rosto fechado, arma baixa, mas pronta. Desça, ordenou. A voz saiu seca, sem grito. O coronel reconheceu na hora. O sangue sumiu do rosto. Os homens do coronel tentaram reagir, mas não deu tempo. Estavam cercados. Lampião tinha vantagem de posição e de surpresa. Não é com vocês, disse ele. É com ele. 2 jagunços largaram arma na hora. Outro tentou correr e levou peia seca, dessas que ensinam rápido. O sertão não gosta de teimosia. O coronel desceu do cavalo com dificuldade, a arrogância escorrendo junto com o suor. Tentou falar, negociar, prometer dinheiro, terra, proteção. Lampião ouviu tudo sem alterar a expressão. Quando o homem terminou, Virgulino falou. Você mandou matar uma mulher que não podia nem ver o rosto do assassino. Isso não se paga com moeda. O coronel tentou justificar, disse que era negócio, que era guerra. Lampião balançou a cabeça. Guerra é com quem pega em arma. Aquilo foi covardia. Não teve espetáculo grande. Não teve tortura longa. Lampião não precisava provar nada. O castigo veio firme, do jeito que o sertão entende. O coronel caiu ali mesmo, na estrada que tantas vezes mandou outros percorrerem com medo. O silêncio depois foi pesado. Os homens que sobraram ficaram parados, sem saber para onde olhar. Lampião deu ordem clara. Vão, digam o que viram, digam por que foi. Eles não discutiram. Saíram rápido, carregando a história nos ombros. Maria Bonita chegou logo depois, conferiu tudo com o olhar. Não sorriu, não comemorou. Aquilo não era vitória alegre, era ajuste. Lampião ficou um tempo olhando o corpo, lembrando da mulher cega, da reza interrompida, do tiro seco. Não sentiu prazer, sentiu peso. Vingança não alivia tudo, só fecha ciclo. Antes de sair, Virgulino deixou o recado final, não escrito, falado. Disse aos que ficaram que aquilo não era contra o povo, nem contra quem trabalha. Era contra quem usa poder para esmagar. O sertão ia repetir essa fala do jeito que quisesse, mas a ideia ia chegar. E chegou. A notícia correu mais rápido que o esperado. Coronel morto. Casa grande sem dono. Jagunço fugindo. Volante confusa. O sertão reagiu em ondas. Uns comemoraram em silêncio. Outros se benzeram. Alguns ficaram com medo do que vinha depois, porque no sertão, quando um poderoso cai, outro tenta ocupar o espaço. Lampião sabia disso, por isso não ficou, não se demorou. Sumiu no mato, como sempre. Naquela noite, o bando parou longe dali. Fogo baixo. Conversa pouca. Um dos homens comentou que agora o sertão ia falar. Lampião respondeu só, que fale. Maria Bonita sentou perto dele, encostou o ombro. O céu estava cheio de estrela, indiferente como sempre. A queda do poderoso tinha acontecido. Mas o sertão, velho e cruel, já preparava a conta seguinte. Lampião sabia. A vingança tinha sido feita, mas o preço ainda vinha, e vinha pesado. O sertão não aplaudiu. O sertão respirou. Foi diferente. Quando a notícia da queda do coronel se espalhou, não teve festa aberta, nem foguete estourando. Teve porta entreaberta, conversa baixa, reza feita com mais fé. Teve gente que dormiu melhor pela primeira vez em muito tempo. Teve também quem acordou suando frio, pensando se agora a vez tinha mudado de dono, porque no sertão toda vingança cobra pedágio. As volantes se mexeram tarde e torto. Uns chegaram querendo mostrar serviço,
outros só para ver se sobrava algo para aproveitar. Encontraram a estrada vazia, rastro misturado, silêncio grosso. Lampião já tinha sumido, feito sombra que some quando o sol aperta. Os soldados perguntavam, ameaçavam, prometiam. O povo respondia pouco. Não vi nada. Passei foi longe. Tava em casa. Mentira coletiva também é defesa. A casa grande virou problema. Sem o dono, virou alvo. Uns quiseram invadir, outros só olharam de longe, com medo de armadilha. O sertão é desconfiado. Jagunço debandou. Capataz sumiu. Documento foi queimado às pressas. Dívida desapareceu. Mói de coisa veio à tona. Quem tinha sido injustiçado apareceu cobrando. Quem tinha sido favorecido ficou calado. O império do medo desmoronava aos pedaços, deixando poeira e rancor. Lampião sabia que aquele vácuo ia chamar atenção. Sempre chama. Outro coronel, outro político, outro filho de rapariga, achando que podia ocupar o espaço. Por isso, não ficou rondando. Mandou o bando seguir, atravessar vereda difícil, arrodear cidade, confundir rastro. O cangaço sobrevivia de movimento. Parar era morrer. No caminho, o peso da vingança começou a mostrar a cara. Um dos homens comentou que a volante ia apertar mais, que a cabeça de Lampião ia ficar mais cara. Virgulino ouviu. Sempre ficou, respondeu. Outro falou do povo, que agora esperava proteção. Lampião franziu o rosto. A gente não é governo, disse. A gente faz o que dá. A frustração vinha daí. Resolver uma injustiça não resolvia o mundo. Maria Bonita sentia o cansaço nos olhos de Virgulino. Não era físico, era coisa antiga que se acumula. Sentou com ele numa tarde quente, dividiram um pedaço de rapadura. Você fez o que tinha que fazer, disse. Ele assentiu, mas não sorriu. Fiz, respondeu. Mas toda vez que faço, alguém paga depois. Amor no cangaço também é carregar culpa alheia. Em vilas por onde passaram, o clima era estranho. Alguns recebiam o bando com respeito silencioso, oferecendo água, um pouco de comida. Outros fechavam porta com medo de represália. Lampião não forçava, sabia que o povo apanhava de todo lado. Ninguém era obrigado a gostar, bastava não trair. Isso já era muito. À noite, ao redor do fogo baixo, um dos homens lembrou da mulher cega. Falou que ela agora ia virar história contada em roda, exemplo de injustiça que não ficou sem resposta. Lampião ficou calado. Pensou nela, no rosto que nunca viu o assassino, na reza interrompida. Pensou se a vingança tinha feito diferença para quem já estava morto. Pensou no eco que aquilo deixava nos vivos. O sertão é cheio de eco. O preço começou a aparecer também dentro do bando. Um homem ferido numa escaramuça pequena, outro cansado demais para seguir no mesmo ritmo. O cangaço cobra corpo e alma. Lampião percebeu, mas não podia parar. Mandou ajustar o passo, dividir carga, cuidar dos feridos. Heroísmo ali não era bravata, era seguir mesmo quando tudo pedia descanso. As histórias começaram a circular com exagero. Diziam que Lampião tinha feito coisa pior do que fez, que tinha queimado casa, matado criança, espalhado terror. Mentira útil para quem queria justificar perseguição. Lampião sabia. Sempre soube que a verdade no sertão anda com perna curta quando convém aos poderosos. Não tentou corrigir. Quem conhece a terra sabe separar. Numa madrugada sem estrela, o bando foi cercado de longe. Volante apareceu no horizonte, barulho de tropa, lanterna varrendo mato. Lampião mandou dispersar em silêncio, cada um sabia o rumo. Se reencontrariam depois. A fuga foi limpa, sem tiro, mas o susto deixou marca. O preço da vingança era perseguição constante, sono curto, vida sempre na beira. Quando se juntaram de novo, já longe, Lampião olhou cada rosto. Viu medo, viu cansaço, viu lealdade. Quem quiser ir embora, agora é hora, disse. Ninguém saiu. O cangaço não segura ninguém à força. Ficar é escolha, e escolha também tem preço. Maria Bonita puxou Virgulino para perto do fogo.
O povo vai lembrar, disse. Vai lembrar dela. Ele respondeu baixo. Tomara que lembre do motivo. Porque não adiantava só lembrar do sangue. Precisava lembrar da covardia que levou aquilo. Precisava lembrar que nem todo poder é eterno. O sertão seguia duro. A seca não dava trégua. A injustiça mudava de nome, mas não sumia. Lampião sabia que a vingança tinha fechado um ciclo, mas aberto outro. A conta não termina, só muda de mão. E quem vive no cangaço aprende cedo que toda ação puxa um rastro comprido atrás. Naquela noite, Virgulino ficou acordado, escutando o vento bater no mato seco. Pensou no futuro, coisa rara para quem vive cercado. Pensou se algum dia aquilo tudo ia acabar. Pensou na mulher cega, cuja morte tinha empurrado o sertão mais uma vez para a beira. O preço da vingança estava sendo pago, e ainda ia ser pago mais vezes. Quando o dia clareou, o bando já estava de pé. Nada de lamento, nada de descanso longo. O sertão não espera. Lampião ajeitou o chapéu, conferiu o rifle, fez sinal para os homens. O caminho seguia, a história também. Porque no sertão, vingança não é ponto final. É vírgula pesada, dessas que mudam o ritmo, mas não encerram a frase. O sertão não esquece, porque não tem onde guardar esquecimento. Tudo fica espalhado no chão, na fala torta do povo, na cantiga que atravessa a feira, no medo que muda de dono sem avisar. Depois da queda do coronel, a terra pareceu respirar por uns dias, mas logo voltou ao jeito antigo. Duro, seco, desconfiado. O vazio deixado pelo mando não ficou vazio por muito tempo. Sempre aparece alguém querendo ocupar. Sempre aparece outro cabra achando que dinheiro compra destino. Lampião sabia disso melhor que qualquer um. Não se iludiu, não se apresentou como salvador, não ficou rondando vila nem pedindo gratidão. Seguiu caminho, atravessando caatinga fechada, arrodeando cidade grande, confundindo rastro. O bando reaprendeu a andar leve, como quem sabe que o peso agora era maior. A cabeça de Virgulino valia mais. O cerco ia apertar. A história já tinha escolhido continuar. Nas feiras, o povo comentava do jeito que dava. Uns diziam que a justiça tinha sido feita. Outros falavam em castigo de Deus. Teve quem rezasse pela alma do coronel, teve quem rezasse pela mulher cega. O sertão mistura tudo. Bíblia, medo, esperança, tudo no mesmo balaio. Um cantador puxou verso falando da velha que não viu o fim, mas fez o sertão enxergar. A cantiga correu longe. O nome de Lampião voltou a ser sussurro e ameaça. Maria Bonita percebeu a mudança. Onde antes havia só medo, agora havia expectativa. Isso era perigoso. Povo esperando demais sempre acaba decepcionado. Ela comentou com Virgulino numa tarde quente, sentados à sombra curta de um juazeiro. O povo acha que você resolve, disse. Ele respondeu, eu só atraso. Era verdade. O cangaço nunca prometeu futuro. Prometeu resposta. Às vezes, só isso já era muito. A memória da mulher cega aparecia nos sonhos de Lampião, curta e seca. Não via o rosto dela, mas sentia o peso do que tinha sido feito por causa dela. Não se arrependia do castigo dado ao coronel. Se arrepender, não mudava nada. O que pesava era saber que o sertão sempre pedia mais, que a injustiça não acaba com um corpo no chão. Troca de nome, troca de casa, troca de método, o bando seguiu vivendo de sobressalto. Volante passou perto mais de uma vez. Tiro comeu longe, sem acerto. Homem se machucou na fuga, mas ninguém ficou para trás. Lampião mandou cuidar, dividir carga, respeitar limite. Heroísmo ali era sobreviver. Era manter gente viva quando tudo pedia morte. O cangaço também tinha disso, embora poucos vissem. Em uma vila pequena, uma velha reconheceu Maria Bonita e ofereceu água. Disse que lembrava da outra, da cega, que rezava bonito. Maria agradeceu, mas não ficou. Não queria virar símbolo de nada. Símbolo pesa, pesa mais que rifle. A mulher ainda disse, ela ia gostar de saber.
Maria não respondeu. O sertão não dá garantia nem para os vivos, quanto mais para os mortos. Com o tempo, as histórias começaram a se misturar. Uns exageravam, outros diminuíam. O coronel virou monstro em umas bocas, vítima em outras. Lampião virou demônio para uns, justiça torta para outros. A verdade, como sempre, ficou no meio do caminho. Virgulino não tentou consertar. Quem vive do mato aprende cedo que palavra solta não volta. Numa noite limpa, o bando parou num ponto alto, de onde dava para ver longe. O vento soprava leve, trazendo cheiro de terra quente. Lampião ficou em pé, olhando o sertão escuro, lembrando da infância, das promessas quebradas, do dia em que entendeu que ninguém vinha salvar ninguém. Maria Bonita chegou perto, encostou o ombro. Não falou nada. O silêncio ali era conversa antiga. Virgulino pensou no que ficava depois, no rastro, no povo que contaria a história do jeito que desse. Pensou que talvez, em algum canto, alguém lembrasse da mulher cega não só como vítima, mas como ponto de virada. Talvez isso fosse o máximo que dava para fazer. Não trazer justiça perfeita, mas impedir que a injustiça passasse calada. O sertão continuou seguindo, indiferente e atento. Outro coronel começou a aparecer em conversa. Outra casa grande ganhou cerca nova. Outra promessa foi feita em troca de silêncio. Lampião ouviu de longe. Não se avexou. Sabia que a luta não tinha fim claro. Sabia também que não dava para fugir do que se é. Ele era produto daquele chão. E aquele chão não perdoa fraqueza. Antes de partir, Virgulino reuniu os homens. Não fez fala longa. Disse só que ninguém ali era obrigado a ficar, que cada passo era escolha, que o caminho era duro e curto. Ninguém saiu. O bando se levantou junto, ajeitando arma, chapéu, destino. A vida seguia. Quando desceram pela trilha estreita, o sertão ficou para trás por um instante, guardando a história em silêncio. Ela ia voltar, contada em roda, em cantiga, em fuxico. Ia mudar de forma, mas não de essência. O sertão não esquece porque precisa lembrar para continuar. E assim, entre poeira, vento e memória, Lampião e os seus seguiram, não como lenda pronta, mas como gente viva, errando e acertando, carregando o peso de um mundo que nunca foi justo. Aqui, no tempo de cangaço, essas histórias continuam sendo contadas porque o sertão ainda fala. Se você escutou até aqui, diga de onde acompanha essa jornada, deixe sua marca e siga adiante. Porque no sertão, quem esquece, repete, e quem lembra, entende.